estar mais uma vez com os irmãos. Glória a Deus. Muito me alegro, pois em ver o aperfeiçoamento, desenvolvimento dos irmãos e ver os irmãos todo o trabalho aqui com a gente. Aleluia. Eu muito me alegro. A família está quase completa, né? Só faltou a esposa e filhas do irmão Rivaldo. Capítulo 4 de Filipenses, o versículo 4. Quem achou? Amém. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Digam após mim, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a carta escrita aos Filipenses é uma das cartas mais afetuosas do Novo Testamento. Foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso quando a escreveu, provavelmente em Roma, nos séculos 60 a 62 depois de Cristo. Ele escreveu para a igreja em Filipos. Filipos foi a primeira cidade da Europa onde Paulo pregou o evangelho conforme está escrito em Atos capítulo 16. Ali, 2 famílias foram salvas quando Paulo e Silas pregaram o evangelho. Lídia e o carcereiro. O mesmo, quando Paulo e Silas estavam à meia-noite cantando e orando. Bendito seja o nome do Senhor. Quando estavam acorrentados. Ali, o evangelho é pregado e ali também se forma uma igreja. A igreja em Filipos. Mas com que propósito o apóstolo Paulo escreveu esta carta? Porque é importante, irmão, nós ter em mente que o que está escrito aqui sempre tem propósito, sempre tem objetivo. E essa carta também não é diferente. Paulo escreve com vários motivos e propósito. Dentre eles, para agradecer as ofertas que os irmãos deram a ele. Segundo, para informar sobre sua situação, como ele estava. Porque os irmãos estavam preocupados com Paulo. Então, Paulo escreve para informar como ele estava. Como? Preso. Só que para confortar os irmãos, no versículo 12 do capítulo 1, ele nos diz, rapidamente eu vou ler, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, prisão, ao contrário, servindo para o progresso do Evangelho. O que ele está dizendo?
Ele está consolando os irmãos que estavam preocupados com ele, que ele estava preso. Porém, serviu para o avanço do Evangelho, para o progresso. Em terceiro lugar, para alertar os irmãos dos falsos mestres. Sempre tem, né, irmãos? Os falsos mestres, que eles estavam ensinando falsos ensinamentos, principalmente os judaizantes, que achavam que o sacrifício de Cristo não fora suficiente. Achavam que precisaria fazer algo a mais e que se não fizesse, não seriam salvos. Porém, o que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente para a humanidade ser salva pela fé nele. E, em quarto lugar, para combater uns desentendimentos e desunião que estava acontecendo na igreja. Paulo escreve, em último lugar, com o propósito de combater desunião e desentendimento que estava havendo entre os irmãos. Entre eles, duas pessoas é mencionada, duas irmãs, que estavam tendo um desentendimento. Isso só para nos mostrar, irmãos, que até a igreja, na Bíblia, não era perfeita. Tinha seus defeitos, tinha as suas imperfeições. Por quê, irmão Maicon? Porque a igreja é composta por gente imperfeita. E onde tem gente, tem problema, tem desavença, tem conflito. E que a igreja só será perfeita quando Jesus vier nos buscar. O capítulo 4, o qual nós fizemos a leitura no versículo 1, o apóstolo Paulo ele começa fazendo um pedido aos irmãos. Ele diz: meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Ou seja, qual era o pedido do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos? O pedido do apóstolo Paulo era que eles permanecessem firmes no Senhor. Por que ele pediu isso? Porque ali no contexto já não estava sendo fácil para eles. O próprio apóstolo Paulo estava preso por causa do Evangelho. E como naquele tempo estava havendo muitas perseguições, lutas, também iriam vir mais coisas para tentar derrubar a igreja. Então, eles deviam permanecer firmes no Senhor, não no homem, independente da situação, porque o que estava para vir era muito difícil de se enfrentar. Porque o dia mal vem, irmãos. O dia mal vem. E o que nós devemos fazer? Permanecer firmes no Senhor. E nós vemos na Bíblia pessoas que não permaneceram firmes. Um deles caminhou com Paulo, pregou com Paulo o Evangelho. Demas. O apóstolo Paulo diz que Demas amou o presente século, abandonou a fé, abandonou Jesus. É por isso que é importante nós permanecer firmes, independente da circunstância. Mas e você? Como é que está a sua vida com Deus? Você está firme no Senhor? Ô, irmão Mike, eu estou daquele jeito. Que possamos, irmãos, permanecer firmes no Senhor, independente das circunstâncias. No versículo 4, o apóstolo Paulo, dessa vez, ele não pede, ele não implora, ele não suplica, mas ele ordena, ele exorta dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E Paulo estava preso. Aleluia. Só para os irmãos terem a ideia,
A carta escrita aos Filipenses tem 4 capítulos e 104 versículos. E a palavra alegria, dependendo da tradução, aparece mais ou menos 16 vezes. É uma carta pequena, mas a palavra alegria aparece 16 vezes. Não é à toa que essa carta é chamada Carta da Alegria, da Felicidade. Só que, enquanto eu ia, eu pensava, como é que alguém está preso, está acorrentado, está na prova, tem tudo para chutar o balde, e diz, alegrem-se. Tantas e tantas vezes, ele diz, alegrem-se. Qual era o contexto que Paulo vivia? Preso. Tinha tudo para desistir, irmãos. Mas está dizendo, estando preso para os soltos, alegrem-se. Novamente digo, alegrem-se no Senhor. Mas Paulo, tu tá preso. Tu tá acorrentado. Tu tá na prova. E ainda manda nós nos alegrar. Como é que isso acontece? Alguém pode explicar isto? Eu estou preso. Mas o Evangelho está avançando. Glória a Deus. Estou preso. Mas o Evangelho não está preso. Aleluia. Eu estou preso, mas eu também estou em Jesus. Glória. E em Jesus eu tenho uma alegria. Aleluia. É como diz em Harpa Cristã. Em Jesus eu tenho alegria. Glória a Deus. Mas e você? Está esperando a porta abrir para se alegrar? Vai continuar esperando o deserto passar para glorificar? Vai continuar esperando a prova passar para se alegrar? Ou vai passar pela prova dando glória a Deus? Aleluia. Aleluia. A mensagem de Deus hoje, irmãos, para nós é clara. Alegrem-se. Novamente vos digo, alegrem-se. Independente da situação. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Paulo estava preso, mas a alegria não estava. Correntes podem prender o corpo, mas não pode prender alguém que decidiu se alegrar no Senhor. Glória a Deus. Correntes podem prender o corpo, mas não podem prender alguém que decidiu se alegrar no Senhor. Aleluia. Só que Paulo, ele não é daqueles que falam, mas não vivem. Ele estava preso. E estava mandando o povo se alegrar. Mas quer uma prova bíblica de que Paulo experimentou em se alegrar na provação? Atos 16, 25. Paulo e Silas estavam como? Presos. Por causa do Evangelho. Por causa de uma libertação de uma mulher endemoniada. Mas à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Glória. Glória a Tinha Deus. tudo para reclamar. Tinha tudo para chutar o balde. Tinha tudo para perguntar, Senhor, mas por que nós viemos aqui, nós deixamos tudo para pregar o Evangelho, fizemos uma boa ação, e nós estamos aqui presos, mas não. À meia-noite, quando aqueles que pensavam que iam parar eles, quando aqueles que o prenderam pensavam, agora acabou, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Glória a Deus. Quando de repente, Glória a Deus. um terremoto vindo do próprio Deus abalou a prisão. De tal maneira que as correntes caíram. Mas como é que pode? Na lógica humana, um terremoto faz o quê, irmãos? Acaba com tudo, é ou não é? Você vê na televisão. Mas não. O terremoto, quando é de Deus,
É diferente. Glória a Deus. Ao invés de bagunçar, não. As coisas voltam ao seu devido lugar. E foi o que aconteceu com eles. Eles, de repente, as correntes começaram a cair em suas mãos. Porque quando a igreja decide adorar em vez de reclamar, Aleluia. quando você decide se alegrar em vez de murmurar, Deus entra com providência. Glória a Deus. Deus não resiste à voz de um adorador, que o adore em espírito e em verdade. Versículo 6. Aleluia. Apóstolo Paulo ainda fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, existe um mal que tem destruído e está destruindo pessoas. E posso dizer a verdade? Até crente. Qual seria esse mal? A ansiedade. A inquietude. Quantas pessoas não estão se destruindo por causa da ansiedade? A verdade é que todo mundo, em algum momento da sua vida, já viveu ansioso. Casal novo aí, antes de se casar, eu, por experiência, sei que a ansiedade era grande. Eu, por exemplo, para dormir precisei tomar remédio. Só que o problema, irmãos, é quando a ansiedade nos domina. É quando a ansiedade rouba a nossa paz. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de preocupação do futuro. É claro que existem níveis de ansiedades. Mas a pergunta é, o que geralmente acontece com quem tem ansiedade? Pensamentos acelerados, preocupações excessivas, coração acelerado, tensão, falta de ar, inquietação, entre outras coisas. A ansiedade normal é, por exemplo, antes de eu vir pregar, sentir aquele aperto no coração, sentir aquele nervosismo e preocupação como, Senhor, o que é que vai acontecer? Dor de barriga. Como é que eu vou entregar a mensagem que o Senhor me deu? Todo mundo que prega e até canta, sente esse aperto no coração antes de ter a oportunidade. Só que se eu deixar essa ansiedade me dominar, quando eu vim aqui, eu vou gaguejar até umas horas. E não vou entregar a mensagem que o Senhor me confiou. Então isso se torna um problema. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia. Agora, a ansiedade em excesso, a que não é normal, é quando domina a mente, rouba a paz, atrapalha o sono e também atrapalha outras áreas da vida da pessoa. Enfim, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar o segredo para vencer a ansiedade, a inquietude. Vamos ver no verso 6, a qual nós limos. Primeiramente ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o versículo 8 ele diz, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, enfim, pensem nestas coisas. Qual é o segredo, irmão Maico?
oração e vigiar no que ocupa a sua mente. Está aí a receita. Não é que você não pode buscar ajuda. Deve. Mas antes de buscar ajuda do homem, primeiramente busque a ajuda de Deus. Glória a Deus. Porque Deus não é opção. É necessidade. Aleluia. Em tudo pela oração e súplicas. Está ansioso? Mas você já falou com Deus? Já apresentou a Ele esta causa que está roubando tanto a sua paz? Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje, irmãos? Apresentem a mim. Fala para mim o que é que está acontecendo. E como diz o hino, eu sei resolver. Eu cuido de você. Glória a Deus. Só que tem outra coisa. Ter cuidado no que pensa. Ter cuidado no que ocupa a mente. No que você tem ocupado a sua mente. No que você tem focado os seus pensamentos. Há uma frase que diz: mente vazia é oficina do diabo. Há um versículo na tradução NTLH, Provérbios 4:23, que diz: tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Glória a Deus. Aquilo que eu consumo, quer seja vendo, quer seja ouvindo, isso é o que me muda. Aleluia. O que ocupa a minha mente e controla a minha vida. Mas que nós possamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, nisto pensais. Amém, irmãos? Amém. Agora o versículo 13. Apóstolo Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Esse versículo é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Aleluia. Eu até já vi ele colado em alguns lugares, em geladeira, em moto, em carro. Muita gente conhece ele e até declara. Mas o problema é que ele é por muita gente mal interpretado. Muita gente não entende o que essa declaração do apóstolo Paulo está dizendo. O que é que as pessoas acham quando declaram esse versículo? Posso alcançar qualquer sonho pessoal. Posso ser rico. Posso ter sucesso. Posso realizar qualquer desejo, ter casa luxuosa, carro luxuoso, enfim. Outros pensam: eu nunca vou perder, eu nunca vou sofrer, eu nunca vou me frustrar. Coitado. Enquanto Jesus falou que no mundo teríamos aflições. E Paulo estava preso quando falou isso. Estava dependendo de oferta. Não tinha garantia de vida. Estava sofrendo. Mas ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. A chave para entender esse versículo está no versículo 12. Quando Paulo diz: eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é: eu aprendi a viver contente com tudo. Eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Não é poder fazer tudo, irmãos. Não é poder ter tudo. É poder suportar tudo.
É o que o apóstolo está dizendo. Eu suportei. E estava suportando. É poder permanecer em Cristo. É poder não perder a fé, independente da situação. Foi falado aqui, como é que está a nossa fé? A pergunta é, e você aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação? Aleluia. Você aprendeu que, independente das circunstâncias, Jesus é suficiente para você? Porque servir a Ele quando tudo está maravilha é bom demais. Mas e quando faltar? Quando a corda apertar? Quando não tiver feijão na panela? Mas tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Ou seja, eu consigo suportar. Aprender a estar contente com tudo. Em Cristo, irmãos, nós temos alegria. Em Cristo nós vencemos a ansiedade. E em Cristo nós aprendemos a viver contente. Aleluia. A vencer qualquer fase da nossa vida. Em Cristo tudo podemos. Porque Ele é tudo para nós. Ele é tudo para ti? Como é que você está enfrentando as fases da vida? Porque a vida do crente é altos e baixos. Se for depender de emoção, se for depender de sentir para buscar, para ir à igreja, a Bíblia diz que o justo vive da fé. Agora, quando eu aprendo a estar contente com qualquer situação da minha vida, tudo muda. Eu posso não ter o que quero, mas eu tenho o que preciso. Glória a Deus. Porque, apóstolo Paulo, porque viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Viver Deus. é Cristo e morrer é lucro. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Só para finalizar. Quem aqui tem desejo de morrer? Ninguém, né? Só que enquanto eu ia, eu descobri algo. Uma pessoa que tinha. O apóstolo Paulo. Ele diz, eu desejo muito mais estar com Cristo. Mas agora é preciso eu estar aqui com vocês. Então, para Paulo, viver é Cristo e morrer era lucro. Porque ninguém quer morrer, não é? Mas quem almeja e deseja estar com Jesus, a morte é ganho. A morte é lucro. Eu, antes de casar, não queria que Jesus voltasse e eu morresse antes de eu casar. Não tinha vontade de casar, hein? E agora, contar um segredo, né? Agora eu não quero que ele... enquanto eu não tiver filhos. Só que esse não deve ser o nosso pensamento. É uma brincadeira, só que e se Jesus voltar? A pessoa vai estar decepcionada com ele? Para nós não seria muito melhor? Isso é um pensamento de um cristão que nasceu de novo. Ficamos de pé. Aleluia. Deus em Cristo continua abençoando os irmãos. Deus em Cristo continua abençoando o irmão Cícero com sua esposa. Continue vindo quando puder.
Estamos muito felizes com a presença de vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos aqui esta noite para Te agradecer tudo quanto o Senhor tem nos feito, tudo quanto nós temos ouvido e feito aqui esta noite. Senhor, nos ajude a colocar a Tua palavra em prática, porque não adianta só ouvir e não praticar. Nos ajude a ser cristãos autênticos, verdadeiros, que almejam mais que tudo a Tua vinda. Ó Senhor, nos desperta, nos ajude. Aqueles que estão ansiosos, preocupados com o que vai acontecer, que a Tua maravilhosa paz venha tomar conta do coração desse irmão, do coração dessa irmã. Tem misericórdia, meu Deus. Glória a Deus. Tem misericórdia. Fortaleça os meus irmãos, dê graça para que continuem firmes no Senhor. Porque as pessoas têm a ideia de que as coisas vão melhorar. É porque precisam ler a Bíblia. Glória a Deus. Porque dias piores virão e nós precisamos estar firmes no Senhor para não vacilarmos, para não fazermos como Demas, que amou o mundo. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, despede em paz cada um do Teu povo que aqui está para as suas casas. Em nome de Jesus. Amém.